A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 6, Jovens, que tem como título A Grande Tribulação. Amém? Dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, a qual estamos estudando escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas, ou seja, dos últimos eventos desta terra, ou dos habitantes que habitam esta terra. Amém? Então vamos lá, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico. Semana passada e semana retrasada nós falamos sobre, respectivamente, semana passada falamos sobre as bordas do Cordeiro e na semana anterior sobre o Tribunal de Cristo, eventos que se darão no céu apenas e exclusivamente para a igreja. Porém, deste momento, como a gente estudou o arrebatamento da igreja, a partir daquele momento do arrebatamento da igreja, enquanto um povo vai estar no céu ao lado do Senhor, que é a igreja reunida de todos os seus santos, vivos e que foram mortos antes da aliança com Cristo, da nova aliança e da antiga aliança, todos vão estar reunidos com Cristo. Isso é a igreja. Então vai ter um povo vai estar no céu e outro povo vai estar na terra. E quem vai estar na terra? Os que estiverem vivos. Os que estiverem vivos. Mas os ímpios, os pecadores que morreram sem a salvação em Cristo, não receberam a ressurreição ainda, meu irmão. A gente tem que entender isso. Temos que entender isso. No arrebatamento da igreja, os mortos que morreram em Cristo, estes que vão ser ressuscitados. E nós falamos disso na lição que fala sobre o arrebatamento da igreja. Então, quem morreu em Cristo vai ser ressuscitado em corpo ressurreto, em corpo glorioso, vai encontrar o Senhor nos ares. E depois nós, ou seja, a igreja, os servos fiéis de Cristo que estiverem vivos, vão ser transformados, já encontrar também o Senhor nos ares. Então, esse povo, que é a igreja de Deus, os que estiverem vivos vão ser transformados, os que foram mortos vão ser ressuscitados e vão encontrar o Senhor nos ares e dali vão partir para a dimensão celeste, que Deus que sabe onde é, a habitação de Deus, porque ele falou em João 14,3, onde eu estiver, vai também estar a vós, porque eu virei outra vez e vou buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam também. Então Cristo vai levar a igreja para o tribunal de Cristo, qual nós falamos, e depois as bodas do Cordeiro. Porém, os mortos que morreram sem Cristo ainda estão na sepultura, não foram ressuscitados, porque vão ser ressuscitados, sabe quando? Só depois do milênio. Quando passar o milênio, eles vão ser ressuscitados, quando vai se dar o juízo do trono branco ou o juízo final. Amém? Entendido isso, então vai ter um povo no céu, dos que morreram em Cristo, apenas a igreja, os salvos, os remidos e lavados pelo sangue de Cristo. Aqui na terra, os que foram mortos sem Cristo ainda estão na sepultura, ou seja, não ressuscitaram ainda. E os vivos que não aceitaram o testemunho de Cristo, nem aceitaram a palavra de Cristo e permaneceram na terra, ou seja, não foram arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, porque não professam a fé em Cristo. Então é sobre esses que vai vir o juízo da grande tribulação. Porque a tribulação, esse período de 7 anos, vai ser o tempo que Deus vai lidar com a nação de Israel. Mas quem estiver na terra, sendo judeu ou não, vai sofrer as consequências daquele grande dia de juízo, que é chamado o dia da angústia de Jacó, porque Deus vai tratar especificamente com o seu povo. Mas quando Deus trata especificamente com o seu povo, quem estiver ao lado, ao redor, ao seu lado, ao seu regaço, vai ser alcançado também pelos juízos, porque todos os habitantes da terra vão estar habitando aqui na terra certamente, porque não foram arrebatados, e vão sofrer os flagelos, os juízos de Deus aqui na terra, nesse período da grande tribulação. Querendo ou não, nós já falamos até de coisa que vai falar lá na frente na lição. Então esse é o período da tribulação que vai acontecer. E essa grande tribulação que vai acontecer na terra, meu irmão, é uma realidade. Quando a gente fala grande tribulação, é porque vai ser um período inigualável na história da humanidade. Porque o próprio Cristo falou em Mateus 24:21, é como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Cristo está falando aqui desse sofrimento, do período da grande tribulação.
que nunca houve desde o princípio do mundo até aquele momento que Cristo estava ali, a data presente, que no caso hoje, nem tampouco haverá jamais. Então vai haver, meu irmão, um período calamitoso aqui na terra. E não é à toa que a Bíblia Sagrada vai do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 18, fala de todos os eventos que vão acontecer durante esses 7 anos aqui na terra. Então é uma realidade que sim, irá acontecer. Mas para entendermos esse período de grande tribulação, é necessário a gente entender alguns textos bíblicos, e principalmente o texto que está lá em Daniel, capítulo 9, do versículo 24 ao 28. É bom você abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura e perceber que nós vamos fazer uma análise detalhada desses versículos bíblicos. Daniel 9, do 24 ao 27. Olha só o que fala a palavra do Senhor. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então faz necessário entendermos, meu irmão, essas 70 semanas de Daniel para compreendermos esse período que vai acontecer na Terra da grande tribulação. Então, sobre essa profecia das 70 semanas, nós temos que considerar algumas circunstâncias e observar algumas coisas. Primeiro, vamos lá. Findaram-se os 70 anos e não ocorria o repatriamento dos judeus da Babilônia para Israel. O que nós estamos falando do cativeiro babilônico. Deus tinha determinado 70 anos de cativeiro para o povo de Israel, para extirpar de uma vez por toda, primeiro, a idolatria. E segundo, meu irmão, porque eles, no período monárquico, ou seja, aproximadamente quase 500 anos, de 490 a 500 anos, deixaram de cumprir o ano sabático. O que é o ano sabático? É o ano da terra descansar. Então, se você fizer uma conta rápida, de 490 dividido por 7 vai dar 70 anos. Não foi os 70 anos que Deus deixou a terra descansar até o povo vir novamente para a sua pátria. Então, estava se findando os 70 anos. E isso começou a afligir a alma, sabe de quem? De Daniel. E ele levou ele a interceder pelo povo. Ele foi interceder pelo povo diante de Deus em oração e jejum. E aqui eu falei, por que 70 anos de cativeiros? Não foi nem a mais nem a menos. Sabe por quê? Tratava-se de uma disciplina da parte de Deus para com Israel. Por quebra deliberada, meu irmão, dos preceitos divinos. E nós falamos disso agora há pouco. Então, o cativeiro de Judá foi em grande parte fruto da desobediência dos judeus quanto à palavra do Senhor. Vemos na passagem de Levítico, em Levítico 25, o capítulo 25, os versículos 3 ao 5 e o versículo 20 e o capítulo 26, do versículo 14 e 33 a 35, vai falar disso, que Deus determinou a observância do ano sabático, como eu falei para os irmãos. Estou dando referência bíblica. Ou o ano do descanso, que é esse ano, que a terra descansava por um ano.
E isso não estava mais sendo observado. Então, esses são os dois pontos que nós devemos entender antes de falarmos das 70 semanas de Daniel. Terceiro ponto, as 70 semanas da profecia em foco, ou seja, da leitura que nós fizemos em Daniel 9, do 24 ao 27, são semanas de anos e não de dias. Nós temos que compreender isso. São semanas de anos. Primeiro, o original não diz semana, mas diz 7, ou seja, 70 setes. Então nós temos que entender, meu irmão. Então, quando se trata de semana de dias, como fala lá em Daniel, capítulo 10, versículo 2 e 3, é acrescentada a palavra para dias. Isso é claro no original em hebraico. Então, a palavra ali, semana, são 70 setes. Segundo, e é bíblico a semana de anos. É bíblico a semana de anos. Levítico 25:8 fala bem claro disso. E uma aplicação prática de uma semana de anos está lá em Gênesis 28, capítulo 29, versículo 20 e versículo 27. A história que fala de Jacó, Raquel e Lia. Jacó não trabalhou apenas 7 dias, mas foram 7 dias em relação a ano. Então foram 7 semanas de anos. Porque quando Jacó recebe a Lia e não recebe Raquel, o que acontece? Labão chega para Jacó e fala: cumpre as semanas desta para tu também se casar com esta, ou seja, semana de anos. Isso está claro em Gênesis capítulo 29, versículo 20 e 27. Então, nós temos que entender que o original fala 77 e que a expressão semana de anos também é bíblica. Terceiro, os 6 ditosos eventos preditos a respeito de Israel em Daniel 9:24, qual lemos, ainda não se cumpriram. Não se cumpriram. Quarto, em Daniel 9:27, por ocasião da última semana, a Bíblia diz que ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Meu irmão, ninguém faz um pacto entre nações com duração de uma semana. De dias, no caso, 7 dias. Quando somente o protocolo, as celebrações, muitas vezes tomam uma semana toda. E quarto, meu irmão, a autenticidade desta profecia foi atestada por Jesus em Mateus 24:15, onde ele também mostra que a última das 70 semanas é ainda futura, uma vez que o fato ali citado ainda não ocorreu. Observe só, Jesus falou sobre isso, então Jesus está mostrando sobre essas 70 semanas que ainda não ocorreram e vai acontecer. Agora a gente tem que entender também que existe uma divisão, como a gente leu aqui, dessas 70 semanas em 3 grupos. Quando nós lemos a passagem, mostra que as semanas estão divididas em 3 grupos. Como são semanas de anos, elas totalizam 490 anos. E os 3 grupos, primeiro grupo são de 7 semanas, ou seja, 49 anos. Segundo grupo, 62 semanas, ou seja, 434 anos. 434 anos. E o terceiro grupo de semanas é uma semana, que é equivalente a 7 anos. Aí sim, agora está a divisão certa. São 3 grupos. O primeiro grupo de 7 semanas, ou 49 anos. O segundo grupo, 62 semanas, ou 434 anos. E a última semana é a semana de 7 anos. Pois bem, a primeira semana, meu irmão, já aconteceu. As 7 primeiras semanas, o primeiro grupo de semanas já aconteceu. Isso está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 25. Sabe, entende? Não tem que entender. Vamos lá. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Observe, até ao Messias. Aí vai abarcar todos os primeiro e segundo período, desde a ordem para restaurar, 7 semanas, até o Messias, 62 semanas. Então, o primeiro período
começou com a expedição do decreto de reconstrução de Jerusalém, e que foi baixado esse decreto no ano 445 por Artaxerxes Longímano, de acordo com as maiores autoridades do assunto. Então, o capítulo 2 de Neemias descreve a ocasião deste decreto, pois foi ele comissionado pelo rei para dar cumprimento a tal ato. Então, de acordo com a profecia que nós estamos estudando, no fim dos 49 anos, a cidade de Jerusalém estaria reconstruída, ou seja, no ano 395 a.C. Porém, houve 2 decretos quando a gente vai estudar essa escritura, ligados à reconstrução de Jerusalém. E estes 2 decretos fazem com que muitos estudiosos da Bíblia se confundam, ou seja, teve um decreto no ano 457, esse decreto foi de embelezamento do templo e restauração do culto a cargo de Esdras, está lá em Esdras 7. Outro da reconstrução dos muros, meu irmão, temos que entender isso. E, portanto, da cidade que estava a cargo de Neemias. É deste que estamos tratando, que foi baixado no ano 445 a.C. E a partir daí, começaria a contagem das 70 semanas proféticas. Então, as 7 primeiras semanas já aconteceu. Foi o período que está compreendido entre o ano 445 a.C. até o ano 396 a.C., que foi a reconstrução de Jerusalém. Porque foi desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Já as outras 62 semanas, é nesse período que surge e é morto o Messias, dentro dessas 62 semanas. Então, as 62 semanas, ou 334 anos, abrange de 396, que acabou as 7 primeiras semanas, até os dias da morte de Cristo, ou seja, logo depois vai ocorrer a destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 depois de Cristo. Assim, de acordo com a profecia, o Messias morreria antes da destruição de Jerusalém, o que de fato, meu irmão, se cumpriu e aconteceu de fato. Então já aconteceu, até a morte do Messias já se passaram 482 semanas. Mas existe ainda a última. Na verdade, aconteceu 469 semanas. Foram 469 anos. Estamos falando de anos. Eu estou me confundindo aqui, mas estou falando de anos. Então já aconteceu, meu irmão, 482 anos, ou seja, 69 semanas de anos. E o último grupo de semana, ou a última semana, ou os últimos anos, que são 7 últimos anos, ou a última semana, essa semana é claro que ficou futura. E quando vai ver no versículo 27 de Daniel e comparar com as palavras de Jesus em Mateus 24:15, ainda não se cumpriram. Essa última semana não começa enquanto Israel estiver fora de sua terra, disperso. O que pode ser visto no versículo 26. É claro isso. Então, no começo do século XX, Israel começou a voltar à sua terra. E continua voltando. Ora mais, ora menos, mas não para. É o movimento do sionismo que a gente chama. Então, há um intervalo, meu irmão, indefinido de tempo entre as 69 até as 70 semanas, indicando que no versículo 26, pela expressão, o versículo fala e até o fim. Nesse intervalo, que já ultrapassou os 2000 anos, enquanto Israel é rejeitado, a igreja é formada e arrebatada para o céu. Realmente, se nós formos ver a luz de Daniel 9:24, a profecia das 70 semanas, nada tem com a igreja, a não ser indiretamente. Que é no caso desse intervalo que fala e até ao fim. Então, após o arrebatamento da igreja, é que terá início, então, a essa última semana, a 70ª semana de Daniel, ou seja, os 7 anos em que ocorrerá grande tribulação.
a qual é destinada a Israel e descrita em detalhes em Apocalipse, do capítulo 6 a 18, como eu falei. É assombrosa, meu irmão, essa precisão bíblica quanto a essas 70 semanas de Daniel. E nós devemos entender e compreender bem tudo isto que nós estamos falando, porque é um fato, meu irmão, que irá acontecer. Então, passado isso, meu irmão, essas 70 semanas, explicado para que entendemos, poderíamos falar até mais coisas, mas iria pegar bastante tempo essa podcast se formos detalhar pormenoramente cada detalhe, cada escrito do texto bíblico, vai ser muita coisa. Mas o que nós temos que entender é que essas 70 semanas elas estão determinadas. Elas terão seu fiel cumprimento, pois serão determinadas por Deus. E o versículo 24 de Daniel 9 fala claro, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Esse versículo encerra 6 fatos que estão preditos para acontecer a Israel durante as 70 semanas, ou seja, os 490 anos do seu povo, que é para Deus tratar com Israel. Ele vai fazer cessar a transgressão, vai dar fim aos pecados, vai expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, para que esses 6 fatos ocorram, é necessário que Cristo venha à terra pela segunda vez e que Israel seja restaurado e convertido. Então, isso vai acontecer só quando Cristo vier para resgatar Israel no final da grande tribulação, quando vai se cumprir as 70 semanas profetizadas pelo profeta Daniel. Então, meu irmão, passado isso, nós entendemos um pouco sobre essas 70 semanas. E a última semana é a semana que vai falar sobre a grande tribulação. E é disso que nós estamos falando nesta lição. Por isso nós temos que entender. E esse período de 7 anos aqui na Terra, a igreja não vai estar aqui na Terra como nós falamos. Isso é claro, é patente na Sagrada Escritura, porque é uma interpretação simples e fácil. E normalmente as interpretações simples e fáceis é o que a Bíblia quer nos mostrar. Por isso, quando nós falamos, pega a Bíblia e dá para qualquer pessoa que se converteu e dá o Novo Testamento, dá o Antigo, pede para ele ler, ele vai ler e vai entender que Jesus morreu por todos e todo aquele que aceitar Cristo é salvo. É simples. E a mesma coisa acontece com as profecias bíblicas, que muitas vezes é difícil, mas é fácil de aprender. E vai perceber isso, que a igreja não estará aqui na terra, porque vai ser um tempo de aflição inigualável. E esse tempo de aflição inigualável, a igreja vai estar guardada ao lado do seu rei, seu senhor, seu mestre, que é Cristo, meu irmão, que é Cristo. A grande tribulação também tem um propósito, ou alguns propósitos. Dentre um dos propósitos é preparar Israel para encontrar com o Messias, porque nós falamos que as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Isso falando para Daniel. Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é o povo de Daniel? Os judeus. Houve esse intervalo de tempo, desde a morte de Messias até o dia de hoje, está tendo esse intervalo de tempo. Por quê? Porque parou-se a contagem. Quando os judeus rejeitam Cristo, abre-se um parêntese na história redentiva e salvífica de Cristo sobre a humanidade. Por quê? Porque agora Israel não cumpriu o seu chamado de levar a mensagem de salvação para o mundo. Então Deus para aquela contagem e passa para a igreja a incumbência que caberia ao Israel. Então esse parêntese foi aberto e ainda está aberto, mas um dia vai se fechar para vir a última semana das 70, porque Deus nessa última semana vai tratar com o seu povo. Porque as 70 semanas diz respeito unicamente a Israel. Então, um dos propósitos da grande tribulação é preparar Israel para o encontro com o Messias. E Israel vai ser preparado, vai ser moldado, vai ser liberto de tudo aquilo que ele achava que era correto, porque eles vão clamar, conforme fala lá em Zacarias, como um clamor que nunca houve
E é neste momento, quando todas as nações da terra se reunirem para virem atacar Israel ao fim da grande tribulação, para destruir Israel, vai levantar um clamor, porque eles veem que não tem saída mais. Não tem para onde correr mais, porque todas as nações da terra estão agora vindo contra Israel. Certamente algumas nações vão estar do lado de Israel, mas não vão ter a força, a capacidade, a maioria para vir deter o avanço do inimigo. Então vão vir todos contra Israel, e Israel vai levantar um clamor gigantesco, e nesse clamor Cristo irá vir. E Zacarias fala que eles vão olhar aqueles a quem transpassaram e vão chorar amargamente por terem rejeitado o Cristo que veio e eles não o receberam. Mas Cristo vai vir para restaurar a Israel e libertar Israel. Então, o propósito da grande tribulação, um dos propósitos é preparar Israel para o encontro com o Messias, porque eles sim vão encontrar com o Messias. Porque no período da grande tribulação eles vão ser enganados pelo anticristo também. Tem isso, eles vão ser enganados. Por quê? Porque o templo que os judeus esperam até hoje, que é o terceiro templo, porque o primeiro que foi construído por Salomão foi destruído, depois foi restaurado por Esdras e Neemias, e também foi destruído no ano 70, e até hoje os judeus não cultuam mais. Os judeus hoje não oferecem sacrifício, porque eles não creem no Cristo, que o Cristo foi o Messias. Então o que eles fazem? Eles ainda mantêm os seus costumes, as tradições da lei, ou seja, quando o templo for erguido, eles vão começar agora a fazer sacrifícios, ofertas que não eram feitas, vão começarem a ser feitas, porque é no templo que eram feitas. E eles vão começar a fazer isso novamente, porque o anticristo, meu irmão, vai vir com uma falsa paz. E o mundo vai passar por uma aparente paz. E Israel vai estar achando que está ali o seu Messias, porque ele restaura o templo e vai estar ali guiando o povo. Mas a Bíblia fala que na metade da semana ele romperá com o concerto. E quando ele romper o concerto, ele vai colocar uma imagem, meu irmão, de escultura dentro do Santo dos Santos. E quando ele coloca essa imagem de escultura dentro do Santo dos Santos, Israel vem a compreender e a entender naturalmente, pelo que eles seus conhecimentos de estudo da Sagrada Escritura, que aquele não é o Messias, que o Messias de maneira nenhuma vai fazer com que alguém adore uma escultura, uma imagem de escultura. E é isso que vai acontecer, vai romper. E quando Israel rompe com o anticristo, vai passar agora a vir o período mais calamitoso da face da terra, que é os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Mas Israel vai ser enganado mesmo pelo anticristo. Imagine só. Vai ser enganado. E quando Cristo vier derramar, abrir os selos, as 7 trombetas, as 7 taças do juízo de Deus sobre a terra, ele está fazendo juízo contra os rebeldes. A palavra de Deus fala que ele é longânimo e misericordioso em agir. Mas chega um momento, meu irmão, que satura a Deus, vamos falar a nossa linguagem, satura a Deus, porque Deus dá tanta oportunidade, dá tanta chance sobre os habitantes da terra, mas mesmo assim eles se tornam rebeldes, eles não querem dar ouvido à voz do seu Senhor, à voz do seu Criador, meu irmão. E isso é um dos propósitos também da grande tribulação. Primeiro propósito, tratar com Israel, preparar Israel para encontrar com o Messias. E segundo é fazer justiça com os rebeldes. Porque neste momento os juízos de Deus vão afligir a todos os moradores da terra. Vai ter um período que a coisa vai ser tão tremenda, que os moradores da terra vão morder a sua língua, vão buscar a morte, mas a morte vai estar presa por um período de alguns meses. Por quê? Para mostrar que o juízo de Deus está vindo sobre os rebeldes, porque vocês não deram ouvido ao Santo dos Santos, ao Senhor dos Senhores. E é isto que vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer, meu irmão. A grande tribulação vai acontecer. Deus vai preparar Israel para encontrar com o seu Messias, com o Cristo, e vai ser um período de juízo para com os rebeldes.
E o período da grande tribulação vai acontecer. Nós já falamos sobre isso. Quando vai acontecer? Vai acontecer quando se der o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada e vai se dar início ao período dos 7 anos, que é a última semana profetizada por Daniel. Os 3 primeiros anos e meio, meu irmão, vai ser uma aparente paz, como nós falamos. A economia vai estar de vento a popa. Tudo vai ser bênção, tudo vai ser paz. No sentido material, meu irmão. Porque no sentido espiritual, o inimigo já está trabalhando desde hoje, desde o tempo de Cristo, desde o tempo de Paulo. Porque Paulo já falou, o mundo jaz no maligno, meu irmão. O espírito do anticristo já opera neste mundo. E está procurando a ocasião oportuna. E a ocasião oportuna é quando o sal da terra, a luz do mundo, sair daqui. Que é a igreja que está com o Espírito Santo habitando nela. Então, quando isto que o detém, a sua manifestação, for tirado, ele se manifestará na vida de algum homem de influência política. Porque a igreja vai sair. Quem habita dentro da igreja? O Espírito Santo. Então vai ser retirado o Espírito Santo. Vai ser retirado da igreja. O sal. Então a coisa podridão vai aparecer. O fedor vai aparecer. E é nesses 7 anos. 3 anos e meio vai ser período de paz. De uma aparente paz. De coisas que estão acontecendo boas. A economia vai de bem a boa. Todo mundo comprando carro. Comprando comida sem falta, sem nada. Meu irmão, mas vai romper-se. O anticristo, ele vem vestido de cordeiro, com aparência de cordeiro, como fala as escrituras. Tem uma aparência de cordeiro, mas com voz de dragão. Porque ele vai vir para enganar, meu irmão. Ele vai vir para enganar. E é isto que vai acontecer. Os irmãos podem ler Apocalipse 13, que vai falar sobre essa besta que sobe da terra, que é o falso profeta, e a besta que sobe do mar, que é o anticristo. O mar remete a multidões, a pessoas, a tumulto, a barulho, remete a multidões. Então, o anticristo é a besta que sobe do mar e o falso profeta é a besta que sobe da terra. E isso nós temos que entender. Porque os dois vão agir juntamente com o dragão, que é Satanás. Vai ser a tríade demoníaca, porque tudo que o inimigo faz é tentar imitar o povo de Deus. Tudo que o inimigo faz é tentar imitar as coisas de Deus, e ele vai ter isso, vai fazer isso no período da grande tribulação. Vai ter o falso profeta, o anticristo e Satanás, a tríade demoníaca que vai agir. Então esses dois homens, agindo com a eficácia de Satanás, vai enganar a população do mundo. Porém, meu irmão, nesses últimos 3 anos e meio, que é o período mais drástico, é o ápice da grande tribulação, onde vai acontecer os juízos mais ferrenhos de Deus sobre a face da terra, mesmo assim vão existir pessoas que vão estar alcançando salvação. Olha só como isso é interessante. Primeiro, isso cai por terra a doutrina calvinista. Se o calvinista ele é pré-tribulacionista, ou seja, acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, como se explica que as pessoas que vão ser salvas na grande tribulação, porque a palavra de Deus fala, quando João vê quem são estes, e o anjo olha e diz, estes são os mártires da grande tribulação, ou seja, eles estão no céu, estão salvos em Cristo. Então, se eles estão salvos em Cristo, como é que eles não foram arrebatados se eles eram determinados para a salvação? Então não tem um entendimento sobre isso. Entendeu? Então a grande tribulação também veio para mostrar isso, que é simples, meu irmão. As palavras de Deus, como eu estou falando para os irmãos, é simples. Só basta lermos, meu irmão, entendermos, compreendermos
Não precisa de muito malabarismo, de sentar numa cadeira de faculdade para entender. Só basta ler as Escrituras. O mal do povo de Deus é que não gosta de ler. Isso é uma realidade. Não gostam de ler as Sagradas Escrituras. Porque quem lê as Sagradas Escrituras não é enganado, não é enrolado, não é ludibriado. Não fica como um papagaio de pirata que fica repetindo aquilo que ouve sem verificar se aquilo é certo ou se é errado. Mas que apenas seja um reprodutor de coisas que muitas vezes ele não sabe nem se é verdade, nem se é mentira, nem se é certo, nem se é errado. Mas eu tenho que ler. E quando eu leio, eu entendo isto claramente nas Sagradas Escrituras. Deus vai buscar a sua igreja, vai arrebatar. Aqui na terra vai acontecer o período da grande tribulação durante 7 anos. E nos últimos 3 anos, percebe-se que vai ter um ápice, porque os juízos de Deus vão se tornar mais ferrenhos sobre a face da terra. E diante disto, Satanás vai enganar, vai enrolar, vai mentir todos os moradores da terra para se reunir para combater contra Israel. E é neste momento que vai se dar a tão conhecida Guerra do Amagedon. Existem 2 guerras, meu irmão. No período escatológico, existe a Guerra do Amagedon, que vai se dar no final da grande tribulação, e a Guerra de Gog e Magog, que se dará no final do milênio. Porém, essa guerra que nós estamos falando aqui, a Guerra do Amagedon, ela vai ser liderada pelo anticristo e o falso profeta. Eles dois que vão incitar toda a população mundial que estiverem viva, que passarem ilesas da grande tribulação, para combater contra Israel, para combater Israel. E é neste momento que Cristo virá. E com o assopro da sua boca, meu irmão, exterminará todos aqueles que foram contra o ungido do Senhor, contra o povo do Senhor, que é Israel. E é neste momento que Cristo lançará o falso profeta e o anticristo num lago de fogo e enxofre. Ou seja, quem vai inaugurar o lago de fogo e enxofre é o anticristo e o falso profeta. Quem habita lá hoje? Ninguém. Ninguém. Porque foi destinado a Satanás e a seus anjos. E como a humanidade caiu e pecou, e muitos não querem reconhecer a Cristo, infelizmente alguns, ou muitos, vão ser lançados também lá. Mas quem vai inaugurar é o anticristo e o falso profeta. E Cristo resgata Israel na Guerra do Amagedon e implanta o seu reino aqui na terra. E nós vamos falar também disso, do período milenial, acredito, em algumas lições posteriores. Observe, e Satanás será preso por 1000 anos. As Sagradas Escrituras são claras. E Satanás será preso por 1000 anos. E no final de 1000 anos ele vai ser solto. Mas por que ele vai ser solto? Isso nós vamos falar na lição correspondente. Porque tem um motivo dele ser solto. E quando ele é solto, lá no final do milênio, vai acontecer a Guerra de Gog e Magog. Que é agora liderada por Satanás. Entenda isso, Satanás. O falso profeta e o anticristo, no final da grande tribulação, eles já vão estar num lago de fogo e enxofre. E por fim vai ser Satanás, quando ele vai ser solto por um período de tempo para enganar alguns dos escolhidos. Então nós temos que compreender isso, meu irmão. Meu irmão, nós assim estamos encerrando a nossa lição, porque se nós formos continuarmos, vai entrar em tema de lições que vai acontecer lá na frente. Mas os irmãos podem deixar sua dúvida, deixar seu comentário, deixar sua pergunta se não entendeu alguma parte. Se quiser questionar, nós estamos, meu irmão, aqui para ajudar os irmãos a compreender. Muitas vezes a gente lê e não entende, não entende. Mas com ajuda, um empurrãozinho de quem entenda, você vai conseguir alcançar o entendimento. É como Filipe chegou naquele jovem etíope que ele lia, mas não entendia. E alguém chegou e mostrou para ele. E ele realmente leu e entendeu. Os judeus lá em Bereia, quando Paulo falava, eles iam para a Escritura. Deixa eu ver se esse camarada está falando certo. Mas eu tenho que analisar pela Escritura, meu irmão. Não é seguindo fulaninho, ciclaninho, beltrano, não. Ciclaninho falou, vou ver na Bíblia. É certo isso mesmo que fulaninho falou? Deixa eu ver. Tá seguindo. É isso que os judeus lá em Bereia estavam fazendo com Paulo.
Paulo ensinava, falava, pregava, eles iam conferir na Sagrada Escritura. Realmente é isso mesmo. E assim acontece com a escatologia bíblica. Existem muitas versões, muitas interpretações, mas você tem que ver a Bíblia. Será que é isto que o autor bíblico quis mostrar mesmo? Então eu vou ler a Bíblia e a Bíblia me dá a resposta. Se aquela pessoa está falando é o que é certo ou o que é errado. Por quê? Porque eu consultei a palavra de Deus para conferir se o que ele está falando está batendo com aqui. É isto, meu irmão, que falta no povo de Deus. Eu tenho que ser malicioso. No sentido como Cristo fala, temos que ter a malícia de serpente e prudentes como a pomba. Temos que entender e compreender o momento de ser prudente e de usar de malícia para compreendermos as coisas espirituais. E é isso que Deus quer nos ensinar, meu irmão. Então, meu irmão, é um tema vasto. Certamente, se nós ficarmos falando aqui, passaríamos tranquilamente de mais de 2 horas comentando, principalmente das 70 semanas de Daniel. Daria um período mesmo para nós ficarmos falando e debatendo por aproximadamente 2, 3 horas, 4 horas, sem problemas nenhum. E só uma única pessoa falando. Agora imagine em uma roda de debate, de reflexões, quanto tempo isso não levaria? Mas eu acredito que nós alcançamos o objetivo da lição, falamos sobre a 70 semana de Daniel, explicamos as 3 divisões e que a última semana será a grande tribulação. Falamos da grande tribulação, alguns pontos, além do que está na lição bíblica, para os irmãos compreender e entender de maneira fácil, rápida e eficaz o que as Escrituras estão querendo nos mostrar. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir, o Senhor desejar, porque senão estaremos já com Ele e não precisaremos mais de aula, de estudo, de ensinamento, porque o que nós conhecemos em parte, passaremos a conhecer totalmente, ou seja, face a face, porque hoje nós conhecemos em parte, mas vai se manifestar o que é perfeito e assim o conheceremos assim como ele é. Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula do seu canal EBD Fácil e Motivadora.